Vamos dar início Quantos precisam do Senhor? ao culto de terça-feira, hoje, muito especial. Nossa oração pelas pessoas que estão necessitadas. Eu preciso de Ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre, Senhor. Esta é a nossa oração esta noite. Peça que Deus faça um milagre na tua vida. E Ele vai fazer. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa também. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa. Convide Ele para entrar na sua casa. Na minha vida. Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Faz um milagre na vida de cada pessoa que está conosco neste dia, nesta noite. Abençoa esse momento que estaremos juntos. Fala aos nossos corações. Traga esperança, fé, ânimo, coragem ao nosso povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você, seja bem-vindo nesta noite. Tenho certeza que será uma noite de milagres. Não é mesmo, pastor? Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse culto da família, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, como eu prometi a semana passada, vai ser um testemunho. É isso, pastor? Testemunho. Você acha que o pessoal está precisando muito dessa palavra aí? Acredito que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nada melhor do que a palavra de Deus, a fé, a esperança e o amor para poder continuarmos vivendo. Amém. Muito bem, então quero continuar onde nós encerramos a semana passada. Lembra que eu disse que eu encontrei um amigo que era empresário e ele tinha quebrado sua empresa,
ele estava desempregado há 2 anos, e eu estava ali, sendo abençoado por Jesus, e ganhei um carro novo, ganhei um carro lindíssimo. Eu estava me tornando um pregador, e estava viajando para o Canadá, e encontrei aquele amigo, e ele disse para mim, perguntou: de quem é esse carro? Eu falei: é meu. Mas quem te deu? Eu falei: Jesus. E ele ficou e fez assim, olhou e perguntou: será que Jesus pode fazer por mim o que fez por você? E eu entendi então que ele precisava sentar, e disse: vamos entrar na minha casa e vamos sentar e conversar sobre isso. E lá na minha casa ele disse: sabe onde eu estava indo? Eu estava indo para a Ponte do Fandango, tirar minha vida, me suicidar, porque estou há 2 anos desempregado. E então ele começou a me contar e disse: eu sei os milagres que Jesus fez na tua vida, porque eu cuidava lá na tua casa. Gabi, já fica aqui, tu vai ler para mim uma passagem bíblica, tá? E aí então eu disse para ele: se você fizer o que eu fiz para Jesus, tenho certeza que ele fará por você o que fez por mim. Então ele pergunta: o que Jesus fez na tua vida? Qual o milagre mais importante que te fez se tornar um pregador? Quer saber? A multiplicação dos pães. Eu era um padeiro, e eu vou pedir para a Gabi cumprimentar o povo e ler para nós essa palavra bíblica da multiplicação dos pães. Tá bom, Gabi? Shalom, amados, boa noite a todos. Então, eu vou ler a passagem de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante. Isso. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Então eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: pois então tragam para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Amém. Amém. Obrigado, filha. Amém. A Gabi, a Mara, o Júnior vão me ajudar a lembrar de algumas coisas que eu posso esquecer. Mas eu quero hoje dizer para vocês que esta palavra, esta mensagem é uma forma de nós ajudarmos as milhares de pessoas que estão hoje, como eu estava no passado, fechando sua empresa, sem dinheiro para pagar as contas, o cobrador na porta da casa, os filhos pedindo comida. E aí eu queria perguntar para você hoje a pergunta que ainda não teve resposta no Brasil: qual é o pior? A doença ou a dívida? Não é esse o impasse aqui no Brasil? Qual é o pior? A doença ou a falência? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você já viu alguém se suicidar porque está doente? E você já viu alguém se suicidar porque quebrou sua empresa, porque está endividado? Qual é pior então? Qual é a pior pandemia então? A doença ou a falência? A fome, a miséria, a vergonha? Pois bem, Jesus, Ele é o provedor. Quando nós lemos na Bíblia, Jesus multiplicou os pães 2 vezes.
Jesus tirou o dinheiro da boca do peixe para pagar impostos. Jesus andou por cima das águas. Jesus também, ele abençoou os apóstolos na pesca milagrosa, quando eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Então repita comigo: Jesus é o provedor. Jesus faz milagres. Jesus é maravilhoso. Então quero contar a minha experiência com Jesus nas finanças, na empresa. Bem, a semana passada eu falei que Jesus entrou na nossa casa quando a minha esposa estava doente. Ela estava próximo de morrer. Faltava 3 dias para morrer, ou 2 dias e meio, devido à água na pleura que enchia o pulmão. E a gente estava voltando para casa depois de tanto tempo no hospital. Então eu estava magro, que dava dó. Se eu usasse paletó listrado, seria uma lista só. Tem até uma música que fala isso, né? E eu estava ali, minha esposa doente, e agora vem os cobradores. 1 ano e meio no hospital, gente. 1 ano e meio de pandemia, 1 ano e meio de quarentena, né? E agora sem poder trabalhar. E eu volto para casa. E eu lembro como hoje o médico disse: 3 dias sua esposa morre. E aquele dia apareceu um cobrador. Tinha muitos cobradores. Eu tinha 33 processos de cobrança na justiça. A empresa sendo cobrada. Mas aquele dia veio uma cobrança de uma dívida que eu não tinha. Eu tinha naquela época um Corcel 1, 2 Kombi velha, uma padaria. E quando nós voltamos para casa, eu olhei a padaria, não tinha 1 quilo de farinha, não tinha gasolina para as Kombis, para os carros, não tinha nada, era um deserto total. E eu me desesperei. E eu pensei: minha esposa morre e eu dou um tiro no ouvido também. Estava ali, esperando a morte chegar. A morte não veio, mas mandou um cobrador. É um sujeito 2 metros de altura, até hoje é vivo em Cachoeira do Sul. Era um soldado, um brigadiano e um mecânico. Os meus empregados lá mandaram arrumar o carro e trocaram o amortecedor do carro. O Corcel era o Corcel 1, colocaram o amortecedor do Corcel 2, vivia quebrando, e o cara veio cobrar. Eu nem sabia que tinha aquela dívida, na verdade não tinha. E o mecânico, o soldado com uma chave de fenda desse tamanho, ele veio ameaçador: ou tu paga, ou eu vou te furar. Estou falando de dívida, estou falando de vergonha, estou falando de quebradeira, de falência. Ninguém briga com quem está doente, mas todo mundo briga com quem está devendo. Ninguém mata você porque você está doente, mas é possível matar você porque você está deve para ele. E aquele cara veio com aquela ameaça, e eu pensei: bom, eu já queria me matar mesmo, vou aproveitar e já vou brigar com esse cara e vou morrer de uma vez. E o cara com desaforo, e eu, quando fui me preparar, surgiu meu filho Tiago. Acho que o Tiago tinha o quê, mãe? Uns 3 anos de idade, 3 anos e meio. Se agarrando nos meus pés, que nem o Noah hoje. E disse: pai, vamos brincar, pai, vamos brincar, pai. E eu, quente da cara, olho para aquele cara, olhei para o filho e pensei. E eu disse para o rapaz: eu te encontro depois, viu? Eu era assim, revoltado. Eu estava mal. Depois de 1 ano e meio no hospital, sem dinheiro, eu estava virado um bandido. Era isso mesmo que eu era. E aí então eu queria briga com qualquer pessoa. Eu queria encontrar a morte antes que ela me encontrasse. Mas o meu filho me salvou. Então, queridos, escolha hoje o que vale a pena. Será que vale a pena brigar ou brincar com o filho? Eu escolhi bem, escolhi brincar com o filho. Meu filho Tiago. E ali então começa a nossa romaria de cobradores, dívida, oficial de justiça. Eu vou abreviar porque é muito longo, mas era mais de 30 processos de cobrança.
Eram centenas de cheques sem fundo, com promissórias que nós damos para tratar da doença e nada curava. E agora, o que a gente faz? Então a minha esposa foi curada quando o pastor chegou. Passou 3 dias, ela não morreu. Passou 4 dias, ela morreu. Lá uma semana depois, madrugada, eu pensei: Senhor, se o Senhor curou minha esposa, será que o Senhor não consegue curar minhas finanças? Curar minha empresa? Salvar minha empresa? E aí a minha mãe chama o pastor outra vez. E o pastor vai lá na minha casa, todo bonitinho. Perguntou assim: aí, como é que estão os negócios? Já está patinando? E eu disse: já atolou há muito tempo. O valor que eu devo hoje é 10 vezes mais do que tudo que eu tenho. Antes dessa doença, tinha casa, tinha terreno, tinha carros, tinha dinheiro, tinha provisões, e agora não sobrou nada. Aí o pastor começa a pregar para mim sobre o dízimo. Olha, você precisa dar o dízimo. Eu perguntei: o que é isso, dízimo? E ele disse: é 10% do lucro. Aí eu tive que dar uma risada. Eu dei uma gargalhada. E ele disse: você está rindo do quê? Digo: se o dízimo que se dá para Deus é 10% do lucro, Deus está me devendo. E eles: como assim? É claro, a minha dívida são 100 milhões. E então Deus me deve 10. E ele ficou meio sem graça. E eu disse: não leva mal, eu estou pela hora da morte. Eu estou com ordem de me ordenaram que eu fechasse a empresa. Devo milhões para o ICM. Os fiscais do ICM vêm me cobrar todo dia. Eles estão me ameaçando de fechar a empresa. Eu não tenho mais talão de nota. Eu não tenho farinha para fazer pão. Não tenho gasolina para botar nos carros. Não tem ninguém que me empreste dinheiro. Então eu estou assim, desse jeito. E ele disse: então, nós podemos fazer uma oração. E você faz um propósito com Deus. De a partir de hoje, se Deus te abençoar, você vai dar o dízimo, você vai para a igreja. Eu falei: não, esse voto eu não faço. Eu vou lhe explicar o que eu vou fazer. Eu disse: quando eu vou no Banco do Brasil, na época era o Machadinho o gerente, e eu peço para ele um empréstimo, ele me cobra 20%, 30%, depende do tipo de empréstimo, do papagaio que se fazia naquela época, ou de cheque ouro, tem juros. Então, se Deus me der, eu devolvo para Ele, eu devolvo multiplicado. Se Deus me tirar dessa situação, e eu conseguir pagar minhas dívidas, e ter meu nome de volta, e me tornar alguém respeitável outra vez, voltar a ter paz, e poder trabalhar, criar meu filho, ter uma vida honrada, eu darei para Deus tudo, não só 10%. E o pastor orou e foi embora. Passados alguns dias, Deus fez o primeiro milagre de provisão. Eu tive um sonho, e Deus disse no sonho para mim: sobe o monte e jejua 2 dias, porque eles irão tentar fechar a tua empresa. Era dívidas do INSS e também do ICMS. Mas a dívida que estava para fechar aquela empresa era uma dívida antiga que não se conseguia pagar. E eu fui então para o monte e jejuei 2 dias. Lição número 1, quando conheci Jesus: Jesus não quer fechar nenhuma empresa. No sonho, ele me disse: o diabo quer fechar tua empresa. Jejua 2 dias. Jejuei 2 dias. E voltei lá, para a empresa. Era um balcão enorme na padaria, um frigorífico, né? E chega lá o oficial de justiça, com um caminhão enorme. E disse: hoje eu vou levar o teu material, as tuas máquinas que estão empenhoradas. E eu, daquele jeito ali, né? E eles pegam aquele balcão frigorífico enorme
e faz uma força para colocar no caminhão. E eu pensando comigo, Deus proverá. Deus disse que não ia deixar fechar. Eu estou na fé. Eu estou coração batendo. Não levou 5 minutos, quando eles conseguiram colocar no caminhão aquela enorme, o frigorífico, eu recebo um jornal 0 hora. Letras garrafais na capa. Anistia para dívidas de microempresa. Anistia. Microempresa. Deixa eu ler. Queridos, a minha empresa diminuiu tanto que se tornou uma microempresa com menos de 4 funcionários. E para essas empresas o governo estava dando anistia das dívidas. E eu li aquilo atentamente e chamei o oficial de justiça e disse: muito pesado para colocar a máquina aí em cima? Ele disse: pesado. Tenho uma notícia para você. Você vai ter que descarregar esse frigorífico e colocar de volta aqui. Mas por quê? Diga, olha a capa do jornal 0 hora. Anistia para as microempresas. Queridos, ali eu conheci Jesus, o provedor, o Salvador, que salva não somente as pessoas, salvou também aquela pequena empresa. E eu ganhei ânimo e fiquei muito feliz. E digo, agora com essa eu vou mesmo. E eu fiquei animado. Pô, Jesus me salvou de uma dívida. Só tem mais 33. Ele me salvou de um processo. Só tem mais 33. E eu vou para a luta. E eu vou para a guerra. E aí então comecei a orar para Deus me dar uma saída, me mostrar alguma coisa que eu pudesse fazer e começar de novo. E então, uma bela noite, eu volto naquela empresa de noite, que eu só saía de noite para casa, era muito cobrador, cobrando. Então de noite estou lá na empresa orando, dizendo: Senhor, eu era crente novo, eu não sei se tinha ido 1 vez ou 2 na igreja. E eu digo: Senhor, me tira dessa, me mostra uma saída. E de repente está lá um envelope fechado. Eu abri o envelope, era o convite do exército para participar era uma carta convite para participar de uma concorrência para vender pão para o exército. Preste atenção, sempre o exército fez contratos de 3 meses. E para alguém participar de um contrato ou tentar fornecer o pão no exército, ele precisava ter muitos documentos, e atestado de idoneidade bancária, em tudo que é lugar. Eu não conseguia nenhum, nem talão de nota eu tinha. Então eu disse: nem vou olhar para isso. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu voltei a ler de novo. Eu voltei a ler com mais calma. Disse: não, espera aí, não é para fornecer 90 dias, é para fornecer 30 dias. E não precisa muito documento. Sabe de uma coisa? Eu vou. E calculei. O meu concorrente deve colocar o preço máximo, que é o preço do quilo do pão, mais 20% de transporte. Eu vou colocar o preço máximo, mais 19,9%. E vamos ver o que vai acontecer. E não deu outra. Cheguei lá no exército no dia de abrir os envelopes. Estou eu lá, e o concorrente que tinha a maior empresa da cidade, e eu tinha a menor empresa da cidade. E quando abre lá o envelope, eu ganhei por 1 centavo. Meu Deus, o meu concorrente quase desmaiou. E foi uma loucura total. E agora eu precisava, então, fornecer o exército. Daqui a 30 dias eu precisava estar com uma carga de pão lá no exército. Era 1 tonelada por dia o contrato. Então saí atrás. Vou conseguir dinheiro para comprar farinha. 30 dias, ninguém me emprestou 1 centavo. Eu vou precisar da gasolina. 30 dias, não consegui nada de gasolina. Vou precisar. Em 30 dias eu corri para todos os lados e não teve jeito de conseguir nada. Eu estava acabado. Eu estava quebrado. Eu estava falido. E agora eu tinha um contrato assinado, e se eu não cumprisse, talvez eu fosse até preso.
E aí então 30 dias lutando e nada. Mas eu fui na igreja. E lá na igreja, o pastor prega uma mensagem que eu achei a mensagem mais poderosa e que mais eu usei até hoje. Gênesis 24, de 14, versículo 14, que eu vou pedir até para o Júnior se pode ler para mim. Quando Deus chamou Abraão e mandou Abraão levar seu filho e consagrar seu filho no monte, o filho perguntava: pai, onde está o cordeiro para nós sacrificar? E o Abraão dizia: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Olha só que história bonita. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou ele dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Aleluia. Então observe, isto aconteceu em Israel, lá no monte, o monte chamado Monte Sião, hoje onde está ali próximo do Muro das Lamentações. Então naquele lugar, leva esse aqui também, por favor. Naquele lugar, lá em Jerusalém, foi quando Deus chamou Abraão e Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho. E na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus proveu um cordeiro, é um carneiro. Então aquela provisão ali trouxe um novo nome àquele lugar. Então quando Abraão vai sacrificar seu filho, aí Deus diz: Abraão, Abraão, não sacrifica seu filho, não faça isso. Aqui está o cordeiro para o sacrifício. Então ali Deus se manifesta na Bíblia pela primeira vez como um Deus que é provedor. Deus proveu, Deus fez um milagre de provisão e Deus proveu o cordeiro. E aí Abraão disse: aleluia, que lugar maravilhoso. E a partir daquele dia, aquele monte, ele passou a chamar o monte onde o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje. Quero que você repita comigo: no monte do Senhor se proverá. Então o que está dizendo essa mensagem? Que do nada Deus pode prover. Do nada Deus proveu um carneiro. Do nada Jesus multiplicou os pães. Do nada Deus fez Pedro pescar uma grande pesca. Então Deus faz milagres de prover. Deus proveu o pão do céu quando o povo saiu do Egito. Deus proveu água da pedra. Deus fez as codornizes entrar no acampamento. E eu comecei a ler na Bíblia tantas vezes que Deus provê, que Deus provê, que Deus provê. E eu comecei a dizer: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Passei 30 dias dizendo: Deus proverá. E o mecânico perguntava para mim assim: onde está a gasolina? Eu falava: Deus proverá. E o padeiro perguntava: onde está a farinha? Deus proverá, Deus proverá. Onde está a lenha? Deus proverá. Então esta é a minha história, foi isso que me levou a me converter, esses milagres que eu vou contar. Imagina, eu estava com um contrato para fornecer o exército, não tinha farinha, e o mais importante, não tinha lenha. A lenha era mais difícil, porque era 1 metro de lenha por dia, que se queimava na fornalha, para fazer tantos pães. E chegando o momento, chegando o dia, não tinha lenha. Um dia, eu peguei 2 sacos de pães, e fui na favela. E cheguei na favela, estava lá um rapaz pregando, era o Reni pregando. Então ele estava lá e pregando a palavra, e ele disse: peça o que quiser. E eu disse: lenha, senhor, lenha, 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 quero lenha, quero lenha. 2 sacos de pão, entreguei para os pobres os pães. Isso era domingo de tarde, e eu no meu Corcel 2, último tipo, né? Quer dizer, o último é o pior, né? E chegando em casa, eu entrei na padaria, no pátio, olho para o lado, tinha 5 caminhões descarregando lenha. E eu cheguei, eu fiz assim. Eu acho que eles se enganaram.
Entregaram por engano. E eu cheguei e perguntei para minha esposa: você que encomendou essa lenha? Eu disse: não. E agora? Como é que vão pagar? Deixa lá. Quando eles terminaram de descarregar 5 caminhões, então eu fui perguntar para a pessoa: me explica, que lenha é essa? Olha, a gente viu, você colocou no jornal que precisava lenha, estava tudo debaixo d'água na enchente, e quando eu olhei, a água tinha baixado e estava toda aquela lenha lá. Eu peguei tudo e trouxe para cá, para você. E eu perdi, como que eu pago? Paga como puder. Aleluia! Oh, glória! Deus proveu lenha para minha padaria. Eu disse: aleluia, já tenho a lenha. Mas e agora? Faltava farinha para fazer o pão. E vai chegando o dia para fornecer. Passou 30 dias e eu não tinha lenha, eu não tinha gasolina, eu não tinha farinha. E aí, então liguei lá pro tenente Lucas: tenente, amanhã de manhã já tem que entregar a primeira carga. Eu não tenho como entregar a primeira carga. E ele disse: te vira. Se você não entregar, então você vai perder o contrato e o teu concorrente que vai fornecer. Voltei para casa. A minha esposa estava ali. Ela já estava curada, mas o médico disse que ela não podia se incomodar. E eu entrei com a cara feia. Eu quero dizer, com a cara normal, né? Mas eu estava abatido. Fui lá no canto da minha sala, escorei na quina e desabei. E chorei. E disse: Senhor, como que eu saí dessa? Eu tinha lido um livro onde uma pessoa fez o pacto com o diabo e depois o diabo veio cobrar ele. E eu disse: Senhor, eu não posso fazer pacto com o diabo, mas eu quero fazer um pacto com o Senhor. E eu disse ali: Senhor, me dá um empréstimo, Senhor. Banco do Brasil não me empresta, Itaú não me empresta, os agiotas não me emprestam dinheiro, mas o Senhor pode me dar um empréstimo. E eu disse: se o Senhor me der esse empréstimo, eu vou te servir. E depois o Senhor pode mandar até para a China, se o Senhor quiser. Foi essa oração que eu fiz aquele dia. Hoje eu queria retirar essa parte da China para o lado, mas eu fiz essa oração. Até para a China eu vou, Senhor. O Senhor me deu um empréstimo. Amados, eu devia muito dinheiro. E eu pedi um empréstimo para Deus. E naquela hora, parece que brotou uma música angelical naquela sala. Eu estava com os ombros endurecidos. Eu não sorria, mas eu vi a presença de Deus descendo. Era uma luz azulada, calma e tranquila. E comecei a relaxar os músculos. Um ano e meio eu estava nervoso. Eu não chorava. E agora eu desabei. Disse: Senhor, olha o meu filho, Senhor. Não vou poder criar meu filho. Minha esposa está curada, mas agora vai morrer de fome. Nós estamos endividados. Mas se o Senhor me der um empréstimo, eu vou te servir para sempre. Queridos, vocês que estão assistindo, quem sabe eu estou falando hoje com alguém que está na mesma situação que eu estava, no fundo do poço, envergonhado, endividado. Coloca a mão no teu coração aí e diz para Deus o que eu disse: Senhor, me dá um empréstimo, Senhor. O Senhor pode, o Senhor é o dono da prata, do ouro, de todos os tesouros. O Banco do Brasil não me empresta, o governo não me empresta, os meus parentes não querem me emprestar, ninguém me empresta nada. Eu estou aqui sozinho. Eu quero que você diga isso, você que está ouvindo essa palavra.
Se você quiser e você está nessa situação, esta mensagem hoje é para você. Hoje eu não estou precisando de dinheiro. Você não precisa se preocupar que ninguém vai te pedir oferta. Mas você precisa. Não tire sua vida, porque Deus pode fazer, te dar uma nova vida. Então, com a mão no seu coração, diga: Senhor, me tira desta, me dá um empréstimo para pagar as dívidas, salva a minha empresa, e eu vou te servir todos os dias da minha vida. Aleluia. Aquele momento eu era outra pessoa. Eu saí daquela sala energizado. Eu senti a luz de Deus entrar na minha sala. E eu voltei lá no telefone. Lá na telefônica, não tinha celular, nem telefone em casa. Liguei: Tenente Lucas. Pois não? Me diga uma coisa, quantos quilos de pão o senhor precisa amanhã de manhã? Tanto. Enquanto eu estava telefonando, alguém me bateu nas costas e disse: ô rapaz, onde é que você andava? Eu tenho que te pagar, te lembra que eu estou te devendo? Eu vendia muito produtos e muito pão e para receber depois. E alguém me pagou ali. Eu olhei no bolso depois, puxa, dá para comprar um saco de farinha. Corri para o Moinhos Trevisan. Entrei lá correndo. E chega o meu motorista, o Nelson Cunha, era isso? Não, tinha dois Nelson. Nós tínhamos dois Nelson. Um Nelson era o motorista, o outro era o vendedor de pão. E ele chegou: conseguiu um saco de farinha, mas nós precisamos de 5. Mas 2 já dá para começar. E eu pensei na frente do Moinho Trevisan e disse: poxa, aqui no contrato com o exército diz que a farinha tem que ser farinha de segunda, farinha comum. E ele sempre pede melhor pão, mas aqui no contrato diz que a farinha pode ser farinha simples e comum. E eu disse lá no moinho: me dá a pior farinha que você tiver. E eles falaram: isso aqui não vai dar para fazer pão com essa farinha. Eu digo: me dá essa aí. Cheguei com os 2 sacos de farinha e disse para os padeiros. Um dos padeiros era o baixinho e outro era o feio. O feio e baixinho, baixinho e feio. Eram os padeiros da noite. Eu disse: vocês vão fazer pão com esta farinha. E eles falaram: patrão, essa farinha aí não vai dar. O pão vai crescer um pouquinho e vai baixar lá embaixo, ficar abatumado e um cheiro horrível. Dá para sentir os bichinhos dentro da farinha, de tão ruim que essa farinha é. Eu digo: faz o pão e não me chama antes das 9 da manhã. Porque amanhã de manhã, quando esse pão chegar no exército, vai dar um rebu, vai vir até tanque de guerra na frente da minha padaria. Porque é o pior pão que eles já receberam na vida. E eu pensei comigo, né, na minha esperteza, né? Eu pensei: eles vão rasgar o contrato e aí eu vou ganhar até um pouquinho de indenização. Mas que isso, não aconteceu. Os padeiros contam que naquela noite eles fizeram o pão, a fornalha de 5 portas, e encheram aquele forno e disseram: agora vamos fechar e esperar 20 minutos. E foram lá para fora, tomando um cafezinho, fumando cigarro, costume do padeiro, e os 2 comentando: vai ser horrível, quando abrir aquele forno vai estar tudo um lixo lá dentro, mas o patrão está louco. E eu dormindo, eu conheci mais uma faceta do nosso Deus. Na Bíblia diz que para aqueles que amam a Deus, Deus trabalha enquanto eles dormem. E eu estava dormindo. E quando os padeiros vão abrir aquele forno para ver o pão, abriram, tinha um pão enorme, bonito. Nunca teve um pão tão grande, tão bonito naquela padaria. E eles chamaram: olha aqui, olha o milagre, olha o que é isso aqui, olha o que é isso aqui. É o maior pão que nós já vimos. Aleluia. Jesus
se manifestou na minha padaria como o padeiro dos padeiros, aquele que multiplica a farinha, aquele que faz o milagre, aquele que faz o impossível, e mais um outro milagre. Eles vão pegar aquele pão e colocar dentro da Kombi para entregar, aquelas Kombi toda furada. A quantidade não era nem a metade que precisava. Então quando chegava no quartel, eles iriam pesar aquele pão e contar o pão. Era contado e pesado. E aquela Kombi, amados queridos, que eu não tenho tempo de contar detalhes, mas ela funcionava com um pouquinho de gasolina, que nem aquele soro, como é que enfim, um pequeno frasco de soro. O nosso motorista botava meio litro de gasolina, pendurava no espelho da Kombi, vinha o caninho até o motor lá atrás e descia 5 quadras com aquela Kombi, porque não tinha bateria, carregada de pão. Lá embaixo tinha o armazém do seu Ganime. Ele era um árabe, e 5 da manhã, 6 horas, ele estava ali, ele parado tomando chimarrão com um colega e falava assim: não vai pegar hoje essa Kombi. E ela descia. Quando chegava lá embaixo, que parece que não ia pegar, e pegava, e aquele motorista pisava e subia 5 quadras, 500 metros, e lá em cima, no edifício Brasília, nivelava, e lá terminava a gasolina, e ela pouquinho, devagarzinho, começava a descer. Descia mais uns 300 metros, 400 metros, e chegava de frente o 13º GAC, o quartel, e lá na frente da porta, pum, 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 terminava a gasolina. E muitas vezes furava o pneu. 1 ano e meio sem oficina. Era essa Kombi que nós tínhamos para entregar o pão. Mas o milagre dos milagres, quando a Kombi chegava lá e parava na frente do exército, tocava o alarme e vinha um monte de soldado para carregar o pão nas costas, e levava o pão e colocavam na balança. Vê se eu me lembro o nome do cabo que pesava, Cacareco, parece que era o nome dele. E pesava o pão e falava assim: certinho o peso e a quantidade, certinho. Queridos irmãos, o maior milagre, Deus multiplicou o pão naquela noite. E aí então, naquele dia, a gente saía para cá, saía para lá todo dia, pedia 5 quilos de farinha para um, 5 quilos de farinha para outro, e corria de madrugada para conseguir farinha, conseguir fermento. Batia na porta do vizinho: consegue vender um fermento fiado? Consegue um pouco de farinha emprestado? Queridos, foram 90 dias de milagres e milagres e milagres, e Deus multiplicando o pão. Por que 90 dias? Não era 30 dias? Sim, era 30 dias o contrato. Mas quando fechou 30 dias, aquele fiscal do ICM foi lá e me levou o talão de nota, e eu não tinha como tirar nota. Passou 30 dias, Deus fez milagre 30 dias. Fizemos uma nova concorrência, ganhei de novo, mais 30 dias, 60 dias. Na hora de tirar a nota, não tinha nota. Mais 30 dias, ganhamos a 3ª concorrência, e vamos fornecer de novo. E na hora de tirar a nota, não tinha nota. Até que um dia o comandante me chamou lá, era um cara desse tamanho, e eu parecia o anãozinho perto dele, e ele batia na mesa, brabo, me mostrou um monte de papelzinho, e disse: está vendo isso aqui? Isso aqui são as partes, as queixas, que todos os dias vêm do rancho, porque vocês não entregam o pão direito, porque a Kombi não consegue entrar, vocês não têm condição de fornecer, e eu vou acabar contigo. E eu levantei o dedinho para eles: e eu vou acabar com você. Eu não disse o que eu falei para ele, por respeito eu não vou repetir aqui. Mas, enfim, ele perguntou: o que eu posso fazer para nós nos acertarmos? E eu disse: só tem um jeito, o senhor me paga os 90 dias. Que aí eu pago minha dívida lá e consigo meu talão de nota, eu posso tirar nota. E ele então faz e manda um recado para o DRS3 de Porto Alegre, diga: pode ir lá que tu vai receber o dinheiro. E eu fui lá, cheguei lá, acertei tudo e vim correndo no Banco do Brasil para receber aquele valor. Este dia foi o dia mais cômico da minha vida. Eu pesando menos de 50 quilos, sapato sem meia, porque não tinha meia, uma bolsinha desse tamanho com
com um cabinho, e dentro da bolsa um pente. Aqueles pentes de plástico. 2 moedas talvez. Um talãozinho, qualquer coisa ali dentro. E eu vou lá no Banco do Brasil, botei um chapéu, porque eu devia lá no banco, papagaio, eu devia cheque, ouro, e era muita dívida. E quando eu chego na frente do balcão, para ninguém me conhecer, porque eu tinha medo que o gerente me conhecesse, me chamasse, e o dinheiro já entrasse ali, já ia tudo para pagar a dívida. Mas entrei lá e perguntei para o moço da caixa: moço, chegou meu dinheiro? Ele foi lá: chegou. Quanto você quer levar? E eu olhei para os lá: eu quero tudo. Tudo? Tudo. Você tem onde levar? Claro. Mostrei a bolsinha. Ele falou: que isso não cabe aí, rapaz. Meu coração parece que sai pela boca. Eu fui correndo lá fora e pensei: bom, o meu avô andava com dinheiro na bolsa, era desse tamanho. Peguei a bolsa, veio no outro caixa para não passar vergonha. Moço, quero meu dinheiro. Tem onde levar? Claro, está aqui a sacola. Ele olhou assim: não cabe aí. Aí meu coração parece que sai pela boca. Eu estava suando ao ponto que quando eu caminhava dava para sentir o barulho no sapato do suor. Plac, plac, plac. E eu parecia um doido dentro do banco, corri de volta. E quando eu chego a terceira vez lá, o banco estava fechando. E o cara diz: não cabe aí. Eu, meu Deus, o que eu faço? Eu estava, parecia ter um ataque. Olhei lá na frente, tinha uma loja chamada Empório dos Tecidos. Cobertor duplo, liquidação. Era um pacotão desse tamanho, com 2 cobertores dentro, um sacolão amarelo. Eu disse: eu compro os cobertores, se tu me der a sacola. E custei a conseguir, o cara me deu a sacola. E eu fui lá para receber, no último caixa, fechando o banco já. Eu disse: quero dinheiro. Ele perguntou: quanto? Tudo. Tem onde colocar? Levantei aquele sacolão, ele disse: aí cabe. Passa lá para a tesouraria. Fui lá na tesouraria, dei o bilhetinho pro cara, e ele começa: nunca tinha visto máquina contar dinheiro. E subindo. E eu disse: moço, meu dinheiro, moço. Eles pegam um pouco. Quando estava aquela montanha de dinheiro, eu disse: moço, e o meu dinheiro, moço? Esse é esse aí, rapaz. Isso aqui tudo. Aleluia. Meu Deus. Tem água aí. A gente está acostumado a perder, não está preparado para ser abençoado numa hora dessa. E eu disse para ele: por favor, me ajuda a botar nessa sacola. E ele foi colocando na sacola 2 compartimentos, encheu. Na boca em cima, não fechou o saco. E agora, o meu carro lá na frente, um carrinho velho, Corcel 1, caindo nos pedaços, sem bateria, tinha que empurrar para sair. A porta tinha que dar um coice para fechar. Às vezes fechava, não abria. Às vezes abria, não fechava. E eu com aquele monte de dinheiro. E agora? Então na hora de sair, eu abracei aquela sacola, botei na direção do meu peito assim, e comecei a vacilar para sair. Eu saio, não saio. Os guardas olharam: que está acontecendo alguma coisa? E todo mundo que estava ali no primeiro nível do banco, os caixas olharam desse jeito, né? Ver aquela pessoa lá. Eu já tinha mais cara de assaltante do que qualquer outra cara, minha gente. E os guardas vieram: está acontecendo aí? De calma, seu guarda. Eu não roubei. Eu estou com medo de ir para o carro, que alguém me assalte. Aí eles passaram comigo, atravessaram os dois guardas, e todos os caixas do banco, um deles eu lembro o nome, é Flávio, eles quase morreram de rir. E eu não sabia porque eles estavam rindo de mim daquele jeito, mas eu estava muito fiasquento, gente. Eu estava impressionado com o poder de Deus. Eu não conhecia Deus ainda. Eu só conhecia de ouvir falar. Mas os guardas me acompanharam, foram até o carro, empurramos o Corcel. Lá embaixo ele não pegou, eu encostei no posto, era posto S, se não me engano, do seu Radinsky. E eu parei, encostei aquele carro com a mão para fora assim,
Sempre eu parava lá para botar R$5 de gasolina, 3. E eu digo agora, cara, enche o tanque. Aquela sacola de dinheiro ali, peguei um maço, puxei a nota maior. Irmãos, eu estava assim voando. Jesus é maravilhoso. Jesus me supriu. Em 3 meses com Jesus, eu estava totalmente transformado. Agora eu cheguei em casa com aquele sacolão, abracei aquele sacolão, entrei dentro da porta e disse para minha esposa: não roubei. E ela olhou assim: não roubei. E fui até a minha sala, chamei meu filho Tiago e disse: filho, vamos brincar agora, vamos brincar de índio, vamos encher a cabeça de, fazer cocar de dinheiro, vamos fazer uma montanha de dinheiro, vamos brincar aqui. E naquela época tinha a Serra Pelada, notícia nacional. Eu disse: eu encontrei a nossa Serra Pelada. E eles: aonde, pai? É Jesus. Jesus supriu nossas dificuldades. Jesus nos abençoou. Jesus nos tirou da pior situação do mundo. Nós agora somos gente. Tirei foto com aquele dinheiro. Amados, foi uma festa maravilhosa. Eu nunca imaginei, nunca ninguém pregou para mim, nunca ninguém disse que Deus podia, sim, prover e me salvar das dívidas. Mas agora eu conheci o verdadeiro provedor. E então me apaixonei por Jesus. E eu falei para o meu filho: a partir de hoje, meu filho, miséria nunca mais. Nós descobrimos a solução. Jesus cura, Jesus prospera, Ele nos abençoa. E aí começam os maiores milagres a partir dali. Eu comecei a procurar empresas. E disse: vim pagar vocês. O quê? Pagar? Ô Joel, você está doido? Você já pagou. Eu não paguei não. Eu vim pagar. Rapaz, está aqui a tua dívida. Mas quem pagou? Eu até queria ver o horário para ver se eu posso falar mais lá em cima. Eu me empolgo quando eu começo a contar isso. Eu não tenho muito tempo. Queridos, eu vou escrever um livro sobre isso, porque eu me entusiasmei quando eu comecei a me lembrar. Eu trouxe essa mensagem hoje preocupado com tantos milhares de empresários que hoje talvez estejam pensando em tirar sua vida. Quantos chefes de família que talvez esteja como eu no passado, pensando em dar um tiro no ouvido. Eu sei o que é dívida, eu sei que é doença. Os judeus preferem morrer do que ser envergonhado com dívidas. A doença em nós temos um responsável que cuida da nosso físico, mas a parte material aqui é nós que temos que trabalhar, e Deus nos ajuda, é claro, mas a prioridade de Deus é cuidar da nossa saúde primeiro. A questão financeira, nós temos que, como é que diz? Nos virar nos 30. Então eu pedi um empréstimo para Deus, e quando eu vi que Ele me emprestou, e que veio, e que de repente em 90 dias eu estava 20 quilos mais gordo. Aqui em casa todo mundo se esforça para emagrecer. Eu acho muito lindo poder ter uma barriguinha, porque eu sei o que é botar 3 calças e continuar magro. Eu sei o que é passar uma semana sem comer. Então fico feliz quando a gente pode comer melhor, e não me importo em engordar. Mas 90 dias com Jesus, ganhei a 4ª concorrência, ganhei a 5ª concorrência, a 6ª eu perdi. Então na 6ª eu perdi porque era tipo assim, um exemplo: o pão custava 1 cruzeiro, meu concorrente botou 50 centavos, ganhou. Fiquei 30 dias esperando, e Deus falou comigo: nesses 30 dias que você não está fornecendo o exército, sirva a mim, dá testemunho em todo lugar. E eu passei 30 dias nas favelas da cidade, em cima do caminhão,
distribuindo alimento e pregando e falando o que Jesus fez na minha vida. Quando fechou 30 dias, chegou na hora de fornecer de novo, meu concorrente não conseguiu fornecer, porque dobrou o preço. Ele fez um preço de 50 centavos, e agora vai para 2 cruzeiros, né? 4 vezes mais. Não conseguiu fornecer. Chegou a vez, e eu fui chamado para fazer o fornecimento na 6ª concorrência. E eu ganhei tanto, e eu me senti tão impactado, que eu fiquei assim, embriagado com Deus. E eu passei: Senhor, Tu é poderoso para curar os enfermos. Minha esposa estava no corredor da morte, está salva. Eu estava processado, e agora estou honrado outra vez. O Senhor liquidou todas as minhas dívidas. Sabe de uma coisa, Senhor? Eu não quero mais ser empresário. Eu quero levar essa notícia para o mundo inteiro, que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor protege, o Senhor prospera, o Senhor paga nossas dívidas, o Senhor é nosso amigo, o Senhor é nosso defensor, nosso advogado, o Senhor é aquele que nos defende, o nosso intercessor, que cuida de nós. E eu quero hoje levar essa notícia para o mundo inteiro, porque milhares de pessoas não conhecem e não sabem quem é o Senhor e o que o Senhor pode fazer. Eis-me aqui. Chegou o dia que eu fechei aquela padaria e joguei a chave fora, e eu e minha esposa não voltamos nem para saber o que aconteceu depois, porque agora nós temos uma missão. Nós precisamos levar essa notícia. E eu quero dizer para você que está aqui, nem tudo está perdido. Eu quero finalizar contando para você, quando eu cheguei em casa com aquele sacolão de dinheiro, eu tinha que dar o dízimo. E o valor do dízimo dava para comprar um carro zero. E eu fui lá no pastor que pregou para mim. Disse que eu vim trazer o dízimo. Só que ele estava fazendo um casamento. Se não me engano, era o casamento do santo. Eu disse: pastor. Ele: estou fazendo um casamento. Não, mas não dá para esperar. É urgente. Mas o que é tão urgente? É o meu dízimo. A partir dali eu entendi que o dízimo é nada perto daquilo que Deus nos dá. E nunca mais eu deixei de dar para Deus. Eu entendi que os bancos não me davam empréstimo, meus amigos não me deram empréstimo, mas Deus me deu. Então foi assim que eu conheci Jesus. Foi assim que eu deixei de ser um padeiro, um trabalhador, um empresário, para me tornar aquele que leva a palavra do padeiro dos padeiros. E eu quero dizer para você que está me assistindo, esse testemunho eu estou trazendo para todas as pessoas que nos próximos dias vão enfrentar a pior pandemia da sua vida: o desemprego, a falência, a miséria. Lembre-se disso. Jesus, 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 Jesus. Jesus é a esperança para você. Jesus é a solução para você. E eu quero convidar você, onde você estiver, para você entregar agora a tua vida, entregar a tua família, entregar o teu emprego, entregar o teu futuro. Ele vai fazer os mesmos milagres. Lembra que eu falei daquele empresário que disse para mim: olha, eu estava indo para o suicídio, mas quando vi você de carro novo, eu parei para perguntar para você: será que o teu Jesus faria por mim o que fez por você? Sabe qual a minha resposta? Se você fizer por Jesus o que eu fiz, tenho certeza que Ele fará por você o que Ele fez por mim. Queridos, não é hora de crise, é hora de Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Eu quero convidar você para nós entregarmos nossa vida e orarmos a Deus.
Quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar para que Jesus entre na sua casa. Que Jesus entre na sua vida financeira. Que Jesus entre na sua empresa. Que Jesus faça o mesmo milagre que Ele fez na minha vida. Se você quiser, diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e único Salvador. Perdoe meus pecados, Senhor, e me dê a vida abundante que o Senhor promete em Tua palavra. A partir de hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir de hoje, o Senhor é o meu provedor e eu confio que o Senhor vai prover tudo que me falta. Minha casa não passará pela fome, meus filhos não passarão pela miséria, minha empresa não vai à falência, porque a partir de hoje, Senhor, eu faço um pacto contigo. O Senhor será o meu sócio, o Senhor vai salvar a minha empresa e eu vou te servir. Eu vou servir a tua obra, e de tudo que o Senhor me deres, certamente eu te darei o dízimo. Certamente eu serei fiel. E eu quero que nesse momento de oração, você peça pela tua empresa, você peça pelo teu emprego, e diga para Deus que a partir de hoje você tem um compromisso com Ele. Você vai dizer para Ele o que eu disse: se o Senhor me der o empréstimo, eu vou te devolver. Se o Senhor me salvar desta, eu vou te servir. Se o Senhor estiver comigo neste vale, eu também estarei sempre contigo. Eu sei que você está nesse momento de mãos dadas com a tua família, e eu estou aqui com a minha família para orar junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos neste culto com toda a nossa família. Primeiramente nós que vencemos a crise financeira, nós que tivemos a experiência de conhecer Jesus como provedor, nós queremos juntos abençoar todo trabalhador que hoje está desempregado. Queremos pedir que o Senhor venha ser o provedor de todos aqueles que hoje chegaram ao fundo do poço, chegaram ao final da linha, estão sem saber o que fazer, sem saber para que lado ir, estão desesperados. Por favor, Senhor, assim como o Senhor foi conosco, seja com estas vidas. Nós queremos também pedir, Senhor, por cada empresário que já está falindo, já faliu, já fechou as portas, mas nesse momento está de joelhos chorando e prometendo te servir a partir de hoje. Peço que o Senhor levante e venha prover, venha suprir, venha restaurar essa empresa e torná-la melhor do que antes. Salva, Senhor, nosso povo, em nome de Jesus. Pai, te pedimos que o Senhor se apresente como Deus da provisão em cada família, para cada casa, para cada lar. Que o Senhor venha prover o pão, que o Senhor venha prover o alimento, o sustento para os seus filhos. Sabemos que muitas famílias têm sofrido muito nesses dias, Pai. Que o Senhor também levante pessoas
com coração para levar alimento a essas pessoas. Use cada um de nós, Senhor, para que a gente venha levar o pão e o alimento para cada um, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te apresentamos as famílias, te apresentamos os empresários que hoje estão com as suas portas fechadas, estão falidos. Nós sabemos que Tu é um Deus provedor, que neste momento cada um possa entregar a sua vida. Ó Deus, que haja uma conversão genuína, em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Deus, eu te peço que hoje, que nessa semana, Tu alcance com a Tua provisão, Tu alcance com o sustento todos aqueles que estão sentindo essa crise que a pandemia causou, que a parada nos trabalhos causaram. E eu te peço que dê sabedoria também ao governo, principalmente para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que a Tua sabedoria guie não só ele, mas todos que estão envolvidos por trás das leis e de tudo que rege o país, os empregos, para que todas as pessoas desse Brasil consigam de novo ter condições de comer bem e de viver. Amém. Amados, queridos, na próxima sexta-feira eu vou dar uma aula completa sobre esse assunto. Aqui nesse livro tem todas as histórias como esta, que Deus mandou que eu jejuasse 2 dias para não fechar a nossa empresa, e todos os milagres que eu alcancei dentro do quarto da minha cabana. Você pode ter esse livro. Aqui eu conto toda a minha história em 4 fases. A fase lá da terrível situação que nós contamos hoje, até chegar à fase da vitória completa, a fase da águia. E nós queremos trazer isso para vocês e abençoar vocês. Foi uma alegria poder estar juntos. Que Deus abençoe você. E até sexta-feira, às 18 horas, nossa aula. Amamos vocês. Deus abençoe. Shalom.